Aqui, irmãos, agradecendo profundamente a oportunidade que eu estou recebendo, divertidas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os jovens aqui presentes, né? Vamos ver se alguém acerta o livro que vai ser feita a leitura hoje, né? A gincana já começa aqui. A primeira pergunta: ele batizou Jesus. Aê! Isso mesmo, gente. Ó, a leitura de hoje vai estar 1 João, versículo 1 adiante. Essa leitura nós já fizemos, não nesse sábado agora, sábado passado. E foi dada uma oportunidade para os jovens do quê? De cada um explicar um versículo, né? E hoje não vai ser assim. Hoje eu vou procurar explicar para vocês, né, de uma forma que Deus pedir que seja feito. Não da forma que eu quero, né? Não da forma que eu acho, e sim da forma que Deus enviar para a gente. Então, eu vou iniciar então com uma oração. Vamos todos orar, né? Vamos agradecer a palavra que foi enviada pela gente, tá? E em seguida eu vou fazer a leitura, né? E vamos seguir a palavra, tá, irmãos? Do fundo do coração, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, Pai. Pai, mostra, Pai, abre o nosso coração, meu Pai, para o entendimento, meu Pai. Pai, retira a vontade do Wagner, retira o acho do Wagner, o eu do Wagner, Pai. Que seja feita a sua vontade, meu Pai. Pai, nos capacite, Pai. Nos dê entendimento, meu Pai. Abre o nosso coração, Pai, para o aprendizado, meu Pai. Para que possamos, Pai, tratar a sua palavra de forma honrosa, meu Pai. De forma de valor, respeitosa, meu Pai. Que guardamos a sua palavra, Pai. É um pedido que eu lhe faço, Pai. Do fundo do meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. A palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguia apagá-la. Hoje, um homem chamado João foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira, que veio ao nosso mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e receberam a estes e deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Glória a Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com riquezas do seu amor, com bênção e mais bênção. Até aqui, gente. Olha que glória, né, irmão? Olha que palavra abençoada que a gente teve. Esse evangelho veio para a gente de um presente muito grande, gente. Porque assim, o que eu tenho pensado muito no Ministério dos Jovens é assim, a gente chegar aos jovens até a intimidade com Deus, né? Porque é só Deus que pode salvar, só Deus pode converter, né? Nós fazemos o possível, criamos o ambiente, nós tentamos ensinar, mas na verdade tudo que é feito é Deus que faz, né? É Deus. Então esse evangelho explica para nós, olha,
Veio alguém antes de Jesus. Olha só a humildade de Jesus, né? Que humildade. Vamos lá, ó. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ué, mas como assim? No começo. Gênesis, né? Quando o Pai falou que haja luz, e houve a luz passou a existir, e Deus gostou. Falou, nossa, como é bom haver luz, né? Porque fez a separação entre a luz e as trevas, né? Então, quando ele fala assim, a palavra já existia, ele estava com Deus, a palavra já existia. O que ele quer dizer? Ué, mas como assim? Ele criou e a palavra já existia. Se a gente ir lá em Gênesis, quando Deus criou tudo, ele estava querendo que Jesus já estava com ele. E isso, gente, é confirmado no verso 14. No verso 14, está aqui, ó. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Ele estava falando aqui de Jesus Cristo, né? Então, eu vou ficar um bom tempo nesse trecho, porque assim, muitas pessoas tiveram dúvida. Como assim? Em algumas traduções, não fala palavra, fala verbo. Porém, é a mesma coisa, tá? Não altera nada, é só questão de tradução. O conceito é o mesmo, tá? Então, assim, desde o princípio, a palavra estava com Deus, quer dizer, Jesus, desde o princípio, ele já existia, entendeu? Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe hoje foi feito sem ela. Ou seja, Jesus participou de toda a criação, de tudo, da água, do mar, da terra, né, do céu, de tudo. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Engraçado, né, gente? O pessoal fala assim, a luz. A luz aqui, ela tem duas explicações, né? Quando Deus falou assim, que haja luz, gente, a simplicidade aqui na Bíblia é muito grande, assim, que haja luz. De repente havia uma escuridão, e nessa escuridão apareceu a luz. Gente, a luz, ela faz parte de um espectro, né? E esse espectro tem várias cores, inclusive tem luzes, né? Tem formas de luzes que nós nem enxergamos. O olho humano não enxerga, né? Que é o infravermelho, que é o ultravioleta, né? Então, para você ver como que é a complexidade de Deus, Deus falou, haja luz, houve a luz, né? Mas se você pegar e você for estudar a luz a fundo, essa luz que ilumina a gente, é uma complexidade muito grande, irmãos, né? Através desse espectro onde faz parte a luz, foi o que surgiu os sinais de transmissão, o celular, a linha de Bluetooth, o micro-ondas. Você está entendendo? Tudo isso surgiu referente a esse espectro. Ou seja, isso não foi criação do homem, isso já existia na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer que o lugar está escuro, né? Se você acender uma luz que seja fraca num lugar escuro, essa luz vai prevalecer em cima da escuridão. Vai prevalecer. Se você estiver num ambiente muito grande e escuro, e você acender uma vela lá no cantinho, essa vela vai aparecer no meio da escuridão. Ou seja, a luz, ela sobressai no meio da escuridão. A gente enxerga isso assim. A gente, na vigília aqui, a pastora abriu um espaço para a gente para ter vários testemunhos aqui. Muitas pessoas contaram um testemunho. E um dos testemunhos, que foi contado por uma das pessoas que estavam aqui, ela falou, olha, eu cheguei numa casa e a situação era assim. A partir daquele momento eu vi que as coisas começaram a mudar. Ou seja, irmão, quando você tem intimidade com o Pai, quando você anda com Deus, oração, você procura Ele, a tendência é você estar com o Espírito Santo dele. E o inimigo, ele não tem força contra você. Ele não tem. Então, sempre que houver uma treva e você chegar naquele lugar, você vai iluminar aquele lugar. Você vai afastar. Irmãos, existem vários testemunhos de pessoas que às vezes vão no hospital, chega no hospital, a situação do hospital está horrível. Chega lá um ambiente de guerra. Chega aquele irmão, canela de fogo, e muda a história. E muda.
Irmão, e muda a história. Acreditem. Isso daí, eu acredito que vários devem ter testemunhos, ou que já ouviram falar, ou que já viram isso. Pessoa que chega no hospital e na hora que está no hospital as coisas começam a mudar. Tá? Isso não é a pessoa, irmão. Não é a pessoa. Isso é Deus que está na vida dela. Então por isso que eu falo, vamos procurar isso. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Olha só que maravilha. Como Deus é simples, gente. Como é simples. Deus poderia ter vindo na terra e falado assim, batido no peito e falado, eu sou Deus, você faz o que você quer. Não, Deus não fez dessa forma. Deus fez da forma que a gente trabalha hoje. A gente está aqui trabalhando, todo mundo que está aqui envolvido na obra tem o quê? Um trabalho que é evangelizar, né? Quer falar a respeito das coisas de Deus, quer ganhar almas para Jesus, certo? E Deus mostrou isso para a gente, tá? Deus fez a mesma coisa, mandou João primeiro para preparar o caminho para Jesus entrar. É isso que nós temos que fazer, nós temos que ser um João na vida das pessoas. A gente tem que preparar o caminho para aquelas pessoas receber essa diversidade, sabe, gente? Para entrar no caminho do Pai, para aprender as coisas de Deus, né? Às vezes a pessoa chega na igreja com medo, né? Então é nossa obrigação, às vezes, pegar essas pessoas que chegam na igreja e fazer um trabalho com elas, se aproximar, mostrar, não é tão complicado assim, se entrega na mão do Pai, deixa as coisas acontecer na sua vida. E ele veio por meio, houve um homem chamado João, foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para, por meio dele, pudessem ouvir a mensagem e crer. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. Olha que bacana, gente. Aqui, o que ele está falando? Primeiro, ele falou assim, que a palavra, né, era Jesus. Agora ele está falando que Jesus veio para quê? Para iluminar os nossos caminhos, né? Para a gente receber Jesus na nossa vida, de forma grandiosa, assim, de forma sem nenhum problema. Jesus, venha comigo, eu te aceito, meu coração é seu. Então, olha que maravilha que veio. Mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira. A luz que veio para o mundo e ilumina todas as pessoas. Ou seja, ele veio para iluminar todo mundo. É todos. Todos, irmãos, têm direito a essa luz, que é Jesus. É todos. Tá? Não é eu, não é a Geise, não é a pastora, são todos. Então a gente tem que evangelizar. Nós temos que trabalhar e trabalhar forte referente a isso. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. E aí, gente, o que diz isso aqui? Ou seja, a palavra está aqui, a Bíblia tem Bíblia aqui, tem Bíblia ali, falando de Jesus, tem vários testemunhos aqui para falar de Jesus. Mas e aí, irmão? Por que a igreja não está lotada? Graças a Deus, a nossa igreja está lotada hoje. Graças a Deus. Mas assim, por que as igrejas não estão mais lotadas? Porque as pessoas, às vezes, não recebem, irmão. Não recebem, às vezes, por diversas diversidades, entendeu? Então, é isso que está falando. Mas o mundo não conheceu. Aquele que é palavra veio para seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Olha só que coisa, né? A palavra está aqui, tem facilidade, irmão. Hoje tem Bíblia, tem internet, tem Bíblia no celular. O povo não está nem aí. Isso às vezes deixa a gente triste, né? Mas a gente está triste porque as pessoas, a gente não consegue. Aqui no Jardim Santo André, às vezes eu vou levar os jovens em casa e eu vejo tantos jovens no meio do caminho, irmãos. Eu falo, a gente não consegue chegar nesses jovens. Se a gente conseguisse, 5% desses jovens não cabia na igreja, gente. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa mesmo dar um foco nisso, ser mais forte, mais conciso, tá? E não desanimar. Não desanimar. Você às vezes você pega uma pessoa, você começa a conversar, você vai, de repente a pessoa já meio que te bloqueia, não te responde mais. Mas se vai te desanimar isso? Isso vai te desanimar, irmão? Isso não desanimou Jesus. Isso não desanimou João. Isso não desanimou os profetas. Eles lutaram, eles guerrearam,
Entendeu? Então, eu acredito que nós não podemos desanimar, porque olha só o que diz a palavra, né? Mas o seu povo não recebeu. Aí vem a parte linda dessa palavra. Todas as partes são lindas, mas essa é mais linda. Porém, alguns creram nele e receberam. E estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que bênção, irmão. Ou seja, quem recebeu essa palavra, muitos de vocês que estão aqui, entendeu? Olha o que aconteceu com quem recebeu a palavra. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Olha que bênção, irmão. Olha que bênção. Quando você aceita Deus, quando você crê na palavra dele, ele toma você como filho dele. Então você tem autoridade, irmão. Ontem a gente foi ministrado uma palavra aqui, e essa palavra que foi Efésios, estava falando isso, autoridade. Vamos abrir a cabeça dos irmãos. Eles têm autoridade para honrar o poder de Deus. Eles têm o poder de Deus. Você está entendendo? Ou seja, às vezes você vê um irmão lá ministrando um milagre. O irmão foi lá fazer uma visita, a pessoa estava doente, e de repente o irmão chegou lá e tirou a pessoa da cama, curou a pessoa. Você fala, mas aquele irmão, ele é, realmente ele é. E você pode ser também. Você pode ser também. É difícil? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Olha que bênção. Jesus, é que nem eu falei, olha a humildade. Jesus, ele se tornou um ser humano para viver no meio de nós, para mostrar para nós como é que tem que ser feitas as coisas do Pai, as coisas que agradam ao Pai. Ele trouxe ensinamento, ele trouxe exemplos para nós, tá? Teve exemplos bons, né? Teve exemplos ruins. Exemplos ruins eu falo assim, né? Teve um dos apóstolos, né, que realmente foi para outro caminho, né? Mas isso desanimou Jesus? Não, não desanimou. Ele continuou com a obra dele e continuou com o ciclo, tá? Então, essa é uma parte muito importante, né? Jesus, ele se tornou homem, tá? De acordo com a sua vontade, para fazer... E nós vimos a revelação da natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Olha só, gente, que bênção. Este é o homem de quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Olha o reconhecimento. João, ele tinha um certo respeito, irmãos. Ele tinha um certo respeito. Mas você pode ver que aqui a humildade dele era muito grande. Então as coisas de Deus exigem muita humildade, gente. Exige muita humildade. Às vezes a gente... O que ele fala aqui? Ó, este é aquele quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Olha que bênção, né? Olha só, ele veio fazer todo o ciclo dele, ele batizou Jesus, ele fez várias coisas, João fez várias revelações do livro dele. Nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Olha só que maravilha. E aí, irmão? Você aí que está na obra de Deus, você está na casa do Pai. Você tem bênção para contar? Quem que tem bênção para contar aqui? Levanta a mão aí. Levanta aí, irmão, as bênçãos aí. Levanta. É isso aí. Ó, que maravilha. Então, todo mundo que participa da obra do Senhor tem bênção para contar, irmão. Tem bênção para contar. Não adianta. É bênção de saúde, é bênção de emprego, é de casa própria. É que eu quero tratar aqui. Eu quero falar da bênção espiritual. É aquela bênção que você chega numa casa, você chega numa família, ou você pega uma oração que alguém te manda no grupo de WhatsApp, e a pessoa pedindo oração, ora por mim, irmão. Aí você está trabalhando e você fala, opa, peraí, eu vou ali 5 minutos, vai lá dar uma
ora pela pessoa e depois você tem um saldo positivo daquela oração. Isso é muito agradável. E essa é a palavra que eu vou deixar para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês receberam de coração aberto e que o Pai abençoe a vida de todos vocês. E a minha mensagem que eu vou deixar aqui dessa palavra é o seguinte: seja um João na vida das pessoas. Abra o caminho de Jesus na vida das pessoas. Vamos focar no trabalho. Vamos ser forte ali. Às vezes o mundo quer nos desanimar, várias coisas quer nos atrapalhar, mas vamos ser forte. Vamos se empenhar na obra do Senhor. Vamos colar na pastora, vamos colar no pastor. Fala, o que tem para mim hoje aí, pastor? O que tem hoje aí para mim, pastora? Olha, eu quero participar desse grupo, eu quero participar daquele, eu quero isso, eu quero aquilo, quero limpar a igreja, eu quero isso. Não tem problema, participe. Faça parte desse grupo aqui. Vamos crescer todos juntos, cada vez mais. E, gente, não esqueçam, enviem os seus jovens para o grupo de jovens. Nós temos jovens muito bons aqui, muito. Nós temos exemplos de jovens aqui. Eu peço para vocês, sejam firmes com os seus jovens. Tá? Muito obrigado, do fundo do coração, em nome de Jesus, por essa oportunidade, vocês me darem esse tempo para estar explicando uma palavra tão maravilhosa que Deus... Obrigado, pessoal! Que palavra, hein? Glória a Deus, que nós sejamos um João cheio de luz, cheio do Espírito Santo para abençoar as pessoas.